Todos bem-vindos nessa casa que nos acolhe, que nos recebe, que aqui a gente possa encontrar a resposta para as nossas dúvidas, o acolhimento, que a gente possa encontrar aquela verdade que às vezes a gente procura e que ela se esconde tão bem de nós. Vamos convidar a nossa irmã para fazer uma leitura de harmonização e logo em seguida o irmão Reno para fazer a prece de abertura. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria em nossos corações recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos. Então nós vamos fazer uma leitura deste livro A Fé Transporta Montanhas, de Carlos Bacelli. Não cometa o equívoco. Não cometa o equívoco de imaginar que a sua condição de adepto do Espiritismo possa fazer alguma diferença em seu favor na vida além-túmulo. Diante das leis divinas que agem com imparcialidade, religião é apenas rotulagem. Onde quer que você esteja, encarnado ou não, o que conta em seu benefício é o desejo sincero de acertar, em sua incessante busca pelo melhor. Religião é um meio e não um fim em si mesmo. Não resta dúvida de que o conhecimento espírita será capaz de fazer de você alguém altamente consciente, responsabilidade de viver. Contudo, não acredite em privilégios que a sua condição de seguidor da doutrina possa lhe proporcionar. As credenciais do espírito são as do mérito e não as da crença religiosa. Sem a sua vivência, o simples conhecimento do Evangelho não abrirá nenhuma porta que lhe esteja fechada. Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo escreveu sabiamente que, ainda que tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, ela nada seria. Sem amor no coração, ninguém consegue acesso a religiões mais altas, às regiões mais altas da vida. Não se contente, pois, com o saber que para você não tenha nenhuma aplicação prática de natureza imediata, porque na maioria das vezes a desencarnação reduzirá tudo de que o homem julga ser conhecedor a um punhado de confusas teorias na cabeça. Olha o que nos traz a leitura, né? Conhecimento espírita não é redenção para ninguém. Conhecimento sem ação não tem sentido nenhum. Então, vamos nos mexer. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, sejam todos muito bem-vindos. Vamos, então, nesse momento, desligar os nossos pensamentos materiais, vamos esquecer por alguns instantes os nossos problemas lá de fora. Vamos aproveitar esses instantes para receber todo o amparo e proteção desses amigos espirituais que estão presentes na nossa casa muito antes de nós aqui chegarmos. E durante a palestra, estamos recebendo tudo aquilo que viemos aqui buscar. O plano espiritual de cura e desobsessão está dando a cada um conforme a sua necessidade. Mas para isso é necessário que nós estejamos com humildade, de coração aberto, desligando. Por alguns instantes, vamos se ligar com esses benfeitores amigos. Vamos dizer assim: Pai, Mestre Jesus, benfeitores amigos, protetores espirituais responsáveis pelos trabalhos dessa noite, estamos aqui mais uma vez te pedindo amparo, proteção e assistência
para que possamos ser orientados, amparados e protegidos conforme a tua vontade, Pai. E assim, então, agradecendo essa proteção e assistência que estamos recebendo, pedimos a permissão para iniciar os trabalhos da noite. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que assim seja. Querido irmão, a casa é sua. Ele pediu para ajudar, quero que deixe um pouco. Fique à vontade. Só baixar o som, seu Paulo. Baixar o som. Tá bom? Quer deixar? Por mim, tudo bem. É? Então tá bom. Senão a gente já vai. Jesus nos fala frequentemente em todas as suas parábolas, em todos os seus ensinamentos, da importância de aprender a viver. Aprender a viver. Inclusive tem uma música do Roberto Carlos, é preciso saber viver. Uma pedra no caminho você pode retirar, né? Uma flor que tem espinho. Mas tem como aprender a viver? Tem. Jesus veio para isso. Jesus para ensinar. Porque nós recebemos o que a gente precisava de receber de Deus, já recebemos. 2 presentes. Capacidade de pensar. A gente pode pensar o que a gente quiser. A gente pode até pensar coisas contra o próprio Deus, contra as leis de Deus. Deus nos deu a capacidade de pensar. Esse foi o maior presente. E o segundo maior presente foi o livre-arbítrio. Eu penso que eu quero, a cabeça é minha. Só que, através do pensamento, a gente pode ter bons pensamentos, maus pensamentos, pensamentos horríveis. Então, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. A proposta para a reflexão dessa noite de hoje é justamente falar sobre o Espiritismo e o pensamento. O Espiritismo ensina a pensar. O Espiritismo ensina a pensar? Ensina. Não, mas eu já sei pensar. Sabe pensar? Será? O Espiritismo ensina a pensar porque ele vai explicar o que é o pensamento. Quando Jesus, em várias das suas parábolas, nos ensina, nos mostra, nos convida a aprender a viver, a gente de cara, mas o que é viver? Normalmente, viver a gente pode dividir em 3 partes. Agir, pensar, falar. É isso? Às vezes a pessoa está passando uma pessoa ali na rua. Às vezes ela está cantando uma musiquinha, para ela, e ela está às vezes fazendo assim com a mão. Você está vendo que a pessoa está falando, né? Ouvindo a música que ela está cantando, e também está ouvindo o gesto. Esse é o normal. A gente sempre vê o que a pessoa está fazendo, o que ela está falando, se ela estiver falando, lógico, né? Então, mas nunca, entre aspas, nunca vemos o que a pessoa está pensando. Nunca vemos o que a pessoa está pensando. Então, o nosso viver é isso aí. Ora a gente está pensando, ora a gente está falando, ora a gente está agindo. Só que tem um detalhe. Pensar, agir, falar. Acontece que o pensar está nas outras 2 partes. Para você falar, primeiro você tem que pensar. Fulano, quantas horas? Ele perguntou as horas. Então deixa eu ver o que é. Então primeiro eu pensei na pergunta, como é que eu respondo? Olhando no relógio, olhando no celular e respondendo, né? Tá, e para agir? Agir também. Estou com sede. Vou levantar, vou até onde tiver água com o copo d'água. Pensa aí primeiro. Ninguém faz e depois existe que agir sem pensar. Não. Você pode ter agido de uma forma tão rápida, que parece que foi sem pensar. Foi no estalo. Mas isso não existe, não tem como. Porque senão você não agiria. Ai meu Deus, eu empurrei a pessoa, mas foi sem pensar. Não,
Como é que a pessoa falou uma coisa, eu não gostei, eu fiquei uma fera dentro de mim, sem pensar eu empurrei ela, mas foi sem pensar. Como é que foi sem pensar se você ouviu o que ela falou, não gostou, deixou que aquele não gostasse te né? Te fizesse você ficar uma fera e automaticamente, você falou isso? Falou. Então eu vou te empurrar. Pode ter sido tão rápido que a gente pensa, não, eu fiz sem pensar. Isso não existe. Então é muito interessante que realmente o pensar, ele está antes de tudo, até do pensar. Amanhã, deixa eu pensar, como é que eu vou resolver esse problema amanhã? Tá, então deixa eu pensar. Primeiro, que hora que eu chego lá, com quem que eu vou pedir minha ajuda? Olha só, eu estou começando a pensar como é que eu vou resolver um problema amanhã, então eu já vou pensando. Gente, em resumo, o pensamento é tudo. E outra coisa, gente, o pensamento não para não, tá? O corpo que a gente mora, normalmente, né? Quando bate o cansaço, quando dá na hora de dormir, o corpo que a gente mora, esse vai para a cama. Só que nós vamos em busca do nosso interesse. Nós vamos em busca do nosso interesse. O corpo fica ali na cama até a gente voltar. Então o espírito, ele pensa direto. E o pensamento também não para. Ele não para. Aí a gente pode pensar, o que é o pensamento? Ai meu Deus, pensamento, pergunta difícil. Pensamento é pensamento. Basicamente, o que a gente precisa sobre o pensamento é saber o seguinte. Primeiro, ele é a manifestação do Espírito. O que é? É uma manifestação do Espírito. Se a pessoa estiver quietinha parada ali, eu sei que ela está quietinha parada. Mas se ela falar, oi, boa tarde, meu nome é fulano de tal, eu estou aqui esperando meu filho chegar, porque aí agora eu já sei. Aquele Espírito manifestou alguma coisa. Agora eu entendo alguma coisa sobre ele. Se o Espírito chegar, ele está querendo beber água, ele está muito suado, ele já expressou. Então, o pensamento é a manifestação do Espírito. Uma manifestação. Agora, a segunda característica fundamental. O pensamento, gente, é uma usina geradora de energia. O pensamento é uma usina geradora de energia. Nós estamos constantemente gerando energia. O que é uma usina? Tem a hidrelétrica, termoelétrica, hidrelétrica, energia eólica. Então, tudo que é uma usina gera energia. E o pensamento também gera energia. E essa energia atua no espírito e fora. Por exemplo, como é que eu faço? Eu tenho certeza que eu vou amanhã conseguir resolver esse problema. Desde já eu estou fazendo as minhas orações. No momento eu não tenho solução, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E eu invoco a providência divina que me ajude. E vou ficar tranquilo, porque ela não há de me faltar. E vai tranquilo. Então você gerou uma energia positiva dentro de você. Você gerou uma energia? Não, eu fiz nas pressas. O que Jesus falou? Pedi e obtereis. Já pedi. Pronto. Se ele que é ele falou, pedi e obtereis, eu pedi. Pronto. Agora a minha obrigação é confiar. Ele não é, ele sabe o que fala, ele sabe como agir, ele sabe resolver. E eu pedi, até isso ele falou, pedi e obtereis. Então isso são energias que você usa aqui dentro. Mas também você pode, numa roda de conversa, falar para as pessoas, gente, não desista. Não desista. A hora da maior dificuldade é a hora que a providência mais está ao nosso redor. O anjo da guarda, os amigos espirituais, espera aquelas horas mais difíceis para testar a gente. Mas ele está ali. Mantenha-se fé, mantenha equilíbrio, mantenha serenidade. Você emitiu uma energia. Então, só para provar para vocês e mostrar que o pensamento, ela é uma usina de energia
É uma usina de energia que atua dentro e fora. E pode ser uma energia pesada, ruim, desastrosa. Ai, eu não dou conta de nada. Ai, mas como eu sou ruim. Nada, tudo que eu faço eu não dou conta. Os empregos que eu arrumo, a minha vida é um desastre. Eu sou azarado. Isso aí, gente, é um pulo no abismo. Porque todo pensamento tem energia. A energia pode ser positiva ou negativa. Todo pensamento tem uma energia. Tá? Todo pensamento é um magnetismo que atrai. É um magnetismo que atrai. Eu não dou conta de matemática, mas eu vou estudar, vou insistir, vou aprender. Eu vou aprender. Eu vou aproveitar essa capacidade que Deus me deu e vou aprender. Não sei, mas vou aprender. Pronto. Parte. A energia criou um magnetismo ao redor de você e você daqui a pouco, olha, se alguém precisar de aluno, de professor de matemática, de repente, meu Deus, meu vizinho que mudou para cá ontem, eu tenho um vizinho que acabou de chegar, mudou para cá ontem, ele veio aqui na minha casa, olha, boa tarde, eu sou vizinho de vocês, mudei para cá agora, eu sou professor de matemática, se você precisar de alguma coisa, meu Deus, só foi eu falar que eu dou conta, é isso, natural, gente, natural. A providência divina está 24 horas. Quem é que atrapalha Deus? Quem é que atrapalha resolver todos os problemas da sua vida? Nós mesmos. Nós mesmos. Quem é que atrapalha Jesus de chegar e acalmar, iluminar, abençoar? Nós mesmos. Nós mesmos. O pensamento é uma poderosa usina de energia. É até perigoso. É igual a oração. Nossa, mas a oração é perigoso? É. Oração é perigoso. Quer dizer que é perigoso orar? É. Porque às vezes você pede o que não conhece e recebe o que não queria. Mas eu não sabia que orar era. De repente, Senhor Jesus, me ajude a casar com aquele loiro de olho azul. Aquele homem é a paixão da minha vida, me ajuda, Jesus. Será que é a paixão da sua vida só porque ele é loiro de olho azul? Senhor, eu preciso de apareceu uma vaga ali na empresa tal. Senhor, eu preciso tanto dessa vaga, me ajuda. Tem que ser aquela, mestre Jesus. Será que é aquela? Isso no dia que, graças a Deus consegui, tal. E ali é um dos lugares que você vai realmente ser infeliz. É um lugar que você não vai progredir. De repente, daí uma semana, abre uma oportunidade que você ganha 3 vezes mais num lugar maravilhoso. Aí vocês vão chegar para mim e falar, quer dizer que a gente não pode rezar para conseguir as coisas? Quer dizer que a gente não pode fazer as nossas... Ora, gente, se Jesus, que é Jesus, fala, pedi e obtereis, batei-vos e a porta se abrirá, procurai e achareis... É lógico que precisamos de pedir. Precisamos de pedir. O que a gente não pode é determinar o que a gente quer. Porque a gente não sabe o que está pedindo. Por isso que, graças a Deus, quando Jesus ensinou-nos a orar, porque a oração Pai Nosso foi uma oração que o próprio Jesus ensinou. Só que Jesus sabia tanto disso, do poder da oração, que colocou nessa oração uma chave de segurança. O que é isso? Você pode pedir o que você quiser. Só que num pedacinho da oração tem uma chave de segurança. Qual que é, gente? É o Pai Nosso que sai do céu? Santificado seja o vosso nome? Não, qual que é? Aquela de segurança que evita que a gente seja feita a vossa vontade. Pai, Senhor Jesus, Pai, eu quero isso. Mas que seja feita a vossa vontade. Porque eu sei o que eu quero, eu sei o que o meu orgulho quer, eu sei o que a minha vaidade quer, eu sei o que a minha miopia espiritual quer, mas só o Senhor sabe o que realmente eu mereço e o que realmente vai me ajudar a crescer, evoluir e ser feliz.
Senhor, pode. Às vezes a pessoa, a mãe, meu Deus, aquele homem é maravilhoso, minha filha está jogando um grande casamento fora. Oh, Mestre Jesus, eu estou te pedindo que me ajude a minha filha a casar com aquele rapaz, ele é maravilhoso. Para a mãe, né? Pode, a mãe pode sim, mas tem que tomar cuidado. Senhor Jesus, na minha visão, ele é um homem maravilhoso. E eu peço a tua bênção para que a minha filha encontre um homem maravilhoso, um cristão, para formar uma família cristã. Na minha opinião, Jesus, é aquele homem, mas o Senhor é que sabe. Que seja feita a vossa vontade. Gente, então o pensamento tem energia. E Jesus, o Pai Nosso, ensina a modelar o pensamento. E é isso mesmo, é Ele que sabe, gente. E graças a Deus, o que a gente precisa? 50% de autoconfiança. E os outros 50%, fé em Deus. É eu com meu esforço próprio e Deus ajudando, colaborando, iluminando, protegendo. É o que precisa. É o que precisa. Autoconfiança e fé em Deus. E o próprio Jesus fala, ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te, faz o seu trabalho. Estou precisando de emprego. Procura, manda currículo, avisa para as pessoas, passa o WhatsApp, gente, eu estou precisando de emprego, o meu perfil é esse, o meu currículo é esse, mas eu posso trabalhar em qualquer lugar, desde que esteja nessa área, ou eu aprendo, e pronto, faz a sua parte. E, logicamente, as orações. E as orações. Quando a gente fala de pensamento, é interessante que, como eu falei e repito, você pode ver o que a pessoa está fazendo e falando, mas não sabe o que ela está pensando. E é curioso, já pensou se todo mundo, agora vai ser curioso, já pensou se todo mundo soubesse o que todo mundo estivesse pensando? Já pensou a gente sair na rua? Olha o que aquela pessoa está pensando. Nossa, olha o que aquele outro está pensando. Nossa, aquela pessoa é tão bonitinha, tão certinha, mas que pensamentos feios, né? Às vezes você trabalha numa loja e você vai apresentar, olha, esse livro aqui é maravilhoso. E a pessoa, não estou vendo nada de maravilhoso. Aí já pensou se todos os pensamentos da gente ouvir, e os outros também ouvissem o nosso, ou lessem o nosso, né? Então, não tem como. É interessante que, com relação a pensamento, será que ninguém ouve os nossos pensamentos? O que vocês acham? Alguém quer arriscar? Será que ninguém, quando eu falo ninguém, gente, é encarnado e desencarnado, tá? Será que ninguém ouve os nossos pensamentos? Gente, vamos só falar sobre Paulo de Tarso e uma das questões do Livro dos Espíritos. Paulo de Tarso tem uma frase que é o seguinte: nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Olha a palavra que Paulo de Tarso usou. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Ele poderia ter falado, nós estamos cercados por uma nuvem de espíritos. Isso eu sei. Todos os espíritos que não, né, todas as pessoas que não estão encarnadas aqui, elas estão desencarnadas. Eu sei que elas estão por aí. Só que Paulo de Tarso não fala espíritos, não. Fala testemunhas. Por quê? O que é uma testemunha? É aquela pessoa que viu, está vendo, acompanhou, ou seja, os nossos pensamentos. Então Paulo de Tarso já garantiu, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhos. Em resumo, nós estamos cercados por uma nuvem de espíritos, e eles estão acompanhando os nossos pensamentos. Tem espíritos bons, espíritos não tão bons, espíritos que ainda estão nas trevas, espíritos iluminados. E aí, numa questão do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos assim: os espíritos interferem em nossa vida? Né? Olha que pergunta dessa, 459. Será que os espíritos interferem em nossa vida? Aí os espíritos responderam: muito mais que você imagina. Parece até que, né, os espíritos é que conduzem as pessoas. Meu Deus do céu, quer dizer que eu não tenho. Deus me deu o pensamento, a capacidade de pensar. Deus me deu o livre-arbítrio, mas é os espíritos que levam meus pensamentos. Não é bem assim não. Os espíritos responderam:
Parece até que nós é que dirigimos a pessoa. Só que depois dessa pergunta, logo mais em seguida, a pergunta 461, Kardec faz uma outra pergunta fantástica. Como é que eu diferencio o meu pensamento da galera, de todos os espíritos? E os espíritos respondem: o primeiro pensamento é seu, o primeiro. O resto é da galera. Significa o quê? Aquela vizinha é uma cobra, ela não presta. Opa! Os espíritos que vibram na frequência do mal, negativo, vai te dar um maior apoio nesse pensamento. É mesmo, né? Se os espíritos das trevas falar, é mesmo, né? Pode ter certeza que você vai estar assediada. Aquela fulana é uma cobra, não vale nada. Pois é, né? Podia morrer, né? Podia morrer. Pois é, tomara que aconteça alguma coisa. É isso mesmo. Daí a pouco você já não sabe nem se é você que pensa ou se são eles. Mas o primeiro foi seu. Gente, eu dei uma resposta tão agressiva para o fulano. Onde é que eu estava com a cabeça? Vou ligar para ele agora. Isso não é atitude de uma pessoa que pelo menos fala que é cristã. Vou ligar para ele agora. Ele pode não aceitar, ele pode não atender, mas eu não convivo com esse meu comportamento. Eu vou buscar uma reparação. Nesse exato momento, espíritos de luz, equilibrados, serenos, vai te dar o maior apoio nessa sua atitude. É sempre assim, gente, o primeiro pensamento. E às vezes você pensa uma coisa horrível. Nesse exemplo que eu te dei, nesse exemplo que eu criei aqui agora, aquela vizinha uma cobra, aquela mulher não vale nada. Aí imediatamente os espíritos das trevas vêm te dar o maior apoio. Só que, meu Deus, que pensamento horrível! Oh Jesus, me ajuda a tirar esses pensamentos da minha cabeça. Que coisa! O que ela é problema dela, o que eu não posso é vibrar na frequência dela. Nesse exato momento, os espíritos que vieram, né, das trevas, imediatamente ao falar, meu Deus, meu Jesus, me ajude a tirar esse pensamento, automaticamente eles somem e vêm os espíritos de luz. É sempre assim, gente. É sempre assim. Não se pode servir a Deus. Não, eu vou ficar, nem pensar o bem, nem pensar o mal. Eu vou ficar morno. Até na Bíblia está escrito: vós sois morno, se nem do bem nem do mal. E o próprio Jesus fala: não se pode servir a Deus e a mamon. Ou você pensa coisa boa, ou você pensa coisa ruim. E quando você pensa coisa boa, automaticamente o espírito de luz te ilumina, te protege, te abençoa, te fortalece. Quando você pensa coisa ruim, espíritos que ainda estão nas trevas te dão um maior apoio, ajuda você a preparar uma vingança, ajuda você a ficar mal. É natural, gente, é natural. Então essa questão do pensamento é fundamental. E em toda a literatura espírita, nós temos vários livros que mostram como é que eu faço para começar a pensar bem. A base é a oração, gente. Você pode, é natural, às vezes a pessoa tem um pensamento. Ai, que pensamento ruim, oh meu Jesus, tive um pensamento ruim com relação àquela pessoa. Pronto, só de falar meu Jesus, me ajude a mudar o foco. Só isso. E existem pensamentos, gente, que realmente são um desastre para a pessoa. Não estou dizendo só com relação a outra pessoa, não. Às vezes uma preocupação exagerada. Mas será que isso vai acontecer? Será que não vai? Eu vou conseguir arrumar mais dinheiro? Não sei. Então, tem gente que o pensamento, a preocupação é tão exagerada, tão intensa, que provoca o quê? AVC, um ataque cardíaco, porque o corpo humano ele tem limite. E todos os pensamentos interferem em todas as células. O André Luiz, ele fala num de seus livros que dependendo do pensamento, se for com muito rancor, com muita raiva, mata as células. Ou não só destrói, mas danifica as células que não tem nem mais como regenerar. E isso é natural. Isso é natural. A pessoa quando fala, eu fiquei cego de ódio, e fica mesmo. Eu não estou dizendo uma raivinha aqui, uma raivinha ali. Não. É aquele pensamento continuado, constante. Aquela coisa repetitiva.
Às vezes você vai, o ferro está quente, isso quer meu dedo, onde é que eu estava com a cabeça que eu fui ver? Não é umas coisinhas bobas, não. Nós estamos falando de pensamentos frequentes, pensados, negativos, para baixo. Isso é um perigo. Por exemplo, pessimismo. Gente, o pessimismo cria úlceras. O nosso sistema digestivo, a digestão praticamente é feita em duas partes, no estômago e no duodeno. Nós temos gravíssimas úlceras quando o pessimismo é constante no espírito, na pessoa. Quando a pessoa é revoltada, é rancorosa, aí já complica a fase duodenal. Corre o risco da pessoa ter um AVC de tanta preocupação. Mas como é que eu vou viver sem preocupação? Não, a preocupação é natural. Eu estou falando do exagero, a exaustão. Nossa, esse pensamento é um vulcão na minha cabeça. Cuidado, muito cuidado. É importante a gente conhecer isso. Bem, já sabemos que o pensamento é todo esse perigo. Na caminhada evolutiva da vida, no caminho da vida, a perfeição, seja na academia, seja na vida profissional, seja no hobby. De repente o meu hobby é o quê? Eu gosto de fazer doce. Então, o exercício vai levando à perfeição. Numa academia, eu vou na academia, eu faço 3 coisinhas com 1 quilo só e tá bom. Daí 4 meses, 6 meses você está... Então, na vida, o exercício é que leva à perfeição. Eu queria fazer uma palestra espírita. Começa, pega o seu celular. Qual assunto que você gosta? Queria falar sobre o Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar, eu vou explicar o que é, como faz e quais os benefícios. Então eu vou gravar no meu celular, e apresentar para o presidente do centro espírita, para o presidente, o que vocês acham dessa palestra? Pronto, uma palestra de 10 minutos, palestra de 15 minutos. Aí daí a pouco o que está acontecendo? Você está falando de um tema muito mais complexo e aprendeu. Gente, na vida tudo é exercício. Agora começo do ano, eu não gosto de matemática. Começa a fazer contas bem simples. Não fala eu não gosto não. Nunca fala isso. Fala, ainda não gosto de matemática, mas eu vou gostar e talvez seja até professor de matemática. Nunca duvide de si. Nunca. Sempre afirme positivamente. Pense corretamente. Olha, eu não sei a solução. Eu não gosto dessa pessoa. Mas talvez amanhã eu goste, porque eu não quero é criar para mim situações negativas, afirmações negativas. Nunca faça isso, porque a força do pensamento é muito grande, gente. Então, exercício. Então, olha, para falar a verdade, eu sou uma pessoa que, uma hora estou pensando coisa ruim, outra hora estou pensando pior, eu sou negativo, eu já amanheço, o dia está tão feio, à noite eu sou desse jeito mesmo. É natural. Vamos mudar? Vamos. Exercício. Começa a pensar coisas boas. Olha, o dia de amanhã, a quinta-feira, eu vou acordar positiva, corajosa. Eu sei que eu tenho problemas a resolver, serão resolvidos com o meu esforço próprio e com a ajuda de Jesus. Eu não estou sozinha. Comigo tem meu anjo da guarda, comigo tem Maria de Nazaré, comigo tem Jesus, comigo tem toda a providência divina que está 24 horas, não só ciente de tudo, presente em tudo, mas interferindo em tudo. Comigo está toda a minha equipe espiritual que programou a minha encarnação. Gente, antes da gente nascer, a nossa encarnação, ela foi minuciosamente programada por uma equipe, e essa equipe nos acompanha, ela fica até a gente voltar. Quando a gente voltar, através do fenômeno, da morte, da desencarnação, a gente acerta novamente um encontro para ver se a gente teve êxito nessa encarnação, qual é o propósito que a gente veio aqui atender, o que a gente conseguiu, quantos % de êxito.
Tudo isso, tudo isso, tudo isso. Então, quando você fala, você tem pensamentos positivos, automaticamente você cria uma energia ao seu redor. Então, isso precisa de ser praticado, exercitado. Praticado, exercitado. É o que precisa. Não é, eu vou pular num prédio de 10 andares, e como eu sou otimista, nada vai acontecer comigo. Não, neurótico não. Neurótico não. Eu não vou fazer nada. Eu não vou procurar emprego, vou ficar quietinho dormindo. E o emprego vai vir até a mim. Jesus é maravilhoso, Jesus é bondoso, Jesus é milagroso. Bobo ele não é, não. Bobo não. Se ele vê que a pessoa não está esforçando, a cada um segundo as suas obras. Ajuda-te que eu te ajudarei. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, gente, de novo, 50% de autoconfiança e 50% de fé. E 50% de fé. Isso que é fundamental. Com relação ao pensamento, ainda, tem a neurociência. A neurociência, ela mergulha no cérebro, ela investiga o cérebro, ela vê todo o trabalho que o cérebro tem e como esse trabalho interfere no corpo. E a neurociência já descobriu o seguinte: uma coisa que você repete, isso gera o quê? Isso gera um aperfeiçoamento, gera uma aprendizagem. Imagina a pessoa, eu não sei fazer exercício. Se você fizer 10 vezes aquele exercício, você sabe? Eu aprendi. Olha, eu não sei mexer com esse celular. Você faz exercício, aprendeu. Então a neurociência mostra que a gente realmente, repetindo, a gente chega no ponto que a gente quer de aperfeiçoamento. Tudo. Então o que acontece? Nós temos a oportunidade então de ter bons pensamentos. Bons pensamentos. Quando você tem pensamento de otimismo, equilíbrio, serenidade, paciência, mas é exercício, gente. Estou falando, eu quero ser assim. Não, é exercício. Quando você exercita, você cria uma harmonia emocional. E essa harmonia emocional irradia para todo o seu organismo. E nós temos vários corpos, né? O corpo espiritual é fundamental. O que precisa é isso. Para finalizar, eu comando o meu pensamento. Eu penso o que eu quero. Eu só vou ter pensamentos positivos, equilibrados, serenos. Eu vou exercitar pensamentos que estejam dentro de acordo com o Evangelho. Eu mesmo vou reprimir meus pensamentos que não estão de acordo com o Evangelho. Comigo agora é assim. Vou cair várias vezes, mas levantarei também quantas vezes for necessário. É eu e Jesus, agora é isso. É eu e Jesus. Eu caindo, Ele me levantando. Eu caindo, Ele me levantando. Chega um ponto que eu não vou cair mais. Vai vir pensamento negativo? Vai sim. Opa, já veio. Tá, Senhor Jesus, leve esse para você e dissolva. O que importa é isso, gente. É a luta moral. O que importa, o que Jesus quer ver, o que o anjo da guarda quer ver, o que a equipe espiritual quer ver? Esforço próprio, luta íntima, um encontro, um autoencontro. Toda mulher tem dentro de si uma Joana d'Arc e tem que fazer com que essa mulher, essa Joana d'Arc, ecloda, saia dela. Todo homem tem dentro de si um Paulo de Tarso e através do exercício, aquele exercício diário, persistente, perseverante, sem pressa, sem parar, é o que importa. E logo daí alguns meses, daí algumas semanas, graças a Deus, meu pensamento está tão gostoso. Todo pensamento ruim agora, ele não fica muito tempo, rapidamente ele vai embora. Exercício, gente, um dia de cada vez. 50% de autoconfiança e 50% de fé. Muita paz, muita luz.
Para quem será que ele falou, né? Pode ficar tranquilo, Tenho foi para certeza mim. que foi para mim. Mais alguém aí se habilita? Filha irmã, a palavra é sua. Você não levanta, fala, é isso. Por nós podia ter falado. Agora vamos conservar esse pensamento, né? Que nos foi inspirado, nos fez realizar tantas coisas. E vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade de retorno a esta casa, para que com esse tipo de pensamento que nos foi intuído, nos foi insuflado, nos levou a refletir, que possamos estar dispostos, Jesus, a aprender, a receber e a perseverar. Que o seu coração esteja conosco no decorrer dessa semana, que nossos amigos e companheiros espirituais estejam conosco também todos os dias da nossa vida. Assim seja. Convidamos a todos para permanecer em prece enquanto os médicos se preparam.